Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodrigo Carvalho, da Igreja Evangélica Nova Jerusalém, no Parque Bristo, São Paulo, capital. Deus tem uma palavra para o teu coração nesse dia de hoje. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 4, meus irmãos, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira quase que iam a pique. Eu não sei como você entrou nessa live de hoje, meus irmãos. Se é pensando em abandonar tudo, pensando em largar tudo, desistindo dos seus sonhos. Mas eu quero falar para você, como Pedro acreditou na palavra do Senhor Jesus Cristo, também quero encorajar você a acreditar na palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus me chamou para uma grande obra, eu fiquei com medo, irmãos. Eu fiquei assustado, tentei todas as coisas. Aqui onde é o salão da igreja hoje, também é junto com a minha casa. E meus irmãos, quando eu queria fazer no começo, do meu jeito, eu queria fazer conforme a minha vontade. Eu não queria montar um ministério primeiramente. Primeiro, o que eu pensava, meus irmãos? Em montar um comércio para mim aqui na garagem de casa. E eu ficava com medo. E eu tentei até, irmãos, eu vendi uns materiais recicláveis para juntar dinheiro para o quê? Cobrir a garagem da nossa casa para poder montar o nosso comércio. E nisso, meus irmãos, eu vendia material reciclável e tentei de todas as maneiras, meus irmãos, cobrir o salão aqui, mas eu não consegui, irmãos. Por quê? Não era dentro dos planos de Deus. Mas a partir do momento, meus irmãos, que eu dei atenção ao Espírito Santo de Deus e comecei a fazer a vontade de Deus, meus irmãos, Deus começou a preparar tudo. Quando Deus falou assim para mim, me encorajou: Rodrigo, chegou o momento de colocar a minha obra em primeiro lugar. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. Quero fazer sim a obra do Senhor. Meus irmãos, eu já há alguns anos fazia a obra de Deus dentro da minha casa, fazendo culto dentro da sala de casa, onde pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo, onde pessoas se reconciliaram com o Senhor, me perdoem. E meus irmãos, a partir do momento que eu coloquei em prática, que eu desisti daquele plano de montar um comércio para mim e montar sim a casa de Deus, meus irmãos, tudo começou a fazer sentido, tudo começou a mudar na minha vida. Meus irmãos, quando a gente começou aqui a igreja, a gente começou com uma lona de plástico, onde cobria só metade do salão. Começou com sofá de casa e 4 cadeiras de praia, meus irmãos. E se eu, naquele momento eu ficasse dando atenção para as pessoas que ficavam zombando da gente, que ficavam falando: o Rodrigo está fora da direção de Deus. Por quê? Como é que começa uma obra? Numa lona de plástico, 4 cadeiras de praia e um sofá de casa. Meus irmãos, eu quero encorajar vocês. Ninguém começa gigante, meus irmãos. Todo mundo começa pequenininho, pequenininho, e Deus vai dando crescimento para a sua vida, vai dando crescimento para a obra. Meus irmãos, eu quero encorajar você. Às vezes você é um pastor que está aí começando a obra de Deus, e muitas pessoas têm falado para você: olha, você não tem capacitação, olha, você não consegue isso, olha, você não consegue aquilo. E eu quero falar para você, meus irmãos, você vai conseguir sim, porque você serve o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus, da terra e de todas as coisas, meus irmãos. Ele vai te ensinar como você deve fazer as coisas da melhor maneira possível. Meus irmãos, se Pedro tivesse dado atenção para aquela noite fracassada, onde ele tentou a noite inteira pescar e nada conseguiu, e se ele tivesse parado ali? Mas não, quando o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem no coração de Pedro, falando para ele: Pedro, vai lá e lança a tua rede. Perceba, irmãos, a maneira mais fácil de pescar seria de noite, como Pedro tentou. Mas não, o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem para Pedro durante o dia.
e ele nem questionou. Ele falou: Senhor, porque tu mandas, eu vou lá e vou lançar a rede. Quantas das vezes o Senhor fala no nosso coração e nós ficamos com medo, ficamos dando atenção para as pessoas de fora? Irmãos, acredite aquilo que Deus falou na sua vida. Se você não acreditar em você mesmo, quem vai acreditar, meus irmãos? Tudo depende de você acreditar nos sonhos e projetos de Deus que Deus tem na sua vida. Meus irmãos, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos cobrir o salão da igreja. Para a honra e glória do Senhor, já faz 1 ano e 2 meses que o salão da igreja está coberto, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus mandou tudo, as telhas, as madeiras. Eu entrei com a mão de obra com a minha esposa me ajudou. Deus mandou, meus irmãos, os materiais de construção para construir o altar de Deus. Deus mandou a porta, meus irmãos, para a gente poder colocar aqui no salão, para poder fazer um banheiro separado para a igreja. Esse é o Deus que a gente serve. Muitas das vezes a gente fica dando atenção para os outros. Irmãos, só dê atenção para o Senhor Jesus Cristo. Ah, Rodrigo, mas é fácil? Não, não é fácil, irmãos. É todos os dias como Davi. A gente mata um urso, a gente mata um leão no outro dia e vai conseguindo conquistar vitórias, dando glória a Deus, acreditando que no outro dia a gente vai passar por luta, por prova, por tribulação, mas maiores serão as bênçãos de Deus em nossa vida. Não desacredite daquilo que Deus te falou. Meus irmãos, olha só como está a nossa igreja no dia de hoje. Eu quero mostrar para vocês. Para nós que começamos com uma lona de plástico, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nossa igreja já está toda coberta, meus irmãos, como vocês estão vendo aí. Olha só como está o altar da casa de Deus, os instrumentos musicais, meus irmãos. Tudo isso é a maravilha de Deus em nossas vidas. Percebam, meus irmãos, tudo que Deus mandou para nós nessa obra de Deus. Só basta a gente fazer tudo, irmãos, com amor, com carinho, com dedicação. E todas as coisas, meus irmãos, Deus vai mandar para você. Eu quero encorajar você que está começando o seu ministério debaixo da presença de Deus, meus irmãos. Tudo isso que Deus tem feito na minha vida, Deus vai fazer na sua vida também. Perceba, meus irmãos, olha só como está a casa de Deus. Cada dia Deus vai mandando coisas boas para a gente. E para nós, meus irmãos, que começamos com o sofá de casa e 4 cadeiras de praia, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, são 32 cadeiras novas, meus irmãos, como vocês estão vendo. Mais essas 4 cadeiras de plástico, meus irmãos. E tem também outras coisas que o Senhor Jesus Cristo mandou para o nosso ministério, meus irmãos. Quero falar para vocês, nós ainda não conseguimos o nosso sistema de som, mas Deus mandou o quê? Um home theater, meus irmãos, onde nós conseguimos fazer a obra de Deus. Uma caixinha de som bem pequenininha para a gente poder começar, meus irmãos. E é assim que Deus vai fazer na vida de vocês. Para nós, meus irmãos, que começamos naquela lona de plástico, olha só como está a casa de Deus, ó, toda coberta. Eu quero encorajar você, meus irmãos. Acredite em Deus e tudo Ele fará na sua vida. Você que queira, meus irmãos, nos ajudar nessa grande obra, meus irmãos, nos ajude. Venha para os cultos na igreja. Nós temos cultos aqui domingo às 18 horas, terça-feira às 7h30 da noite, meus irmãos. Venha fazer parte da Igreja Evangélica Nova Jerusalém, no Parque Bristo, São Paulo, capital. Você também que queira nos ajudar, meus irmãos, via Pix, nos ajude nessa grande obra, meus irmãos. Nosso Pix é 330-860-988-64. Rodrigo Carvalho, meus irmãos. Nos ajude, meus irmãos, a fazer essa grande obra da parte de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Acredite em Deus e tudo Ele fará na sua vida. Um grande abraço. Fica com o Senhor Jesus Cristo. Amém.